Glória a Deus. Gloria a Dios. Queridos irmãos, Queridos hermanos irmãs e ouvintes y hermanas oyentes de todo o Brasil de todo Brasil e toda a y terra, de toda la tierra, em nome de Jesus Cristo agora, en nombre de Jesucristo ahora nós vamos a ler a palavra de Deus leer la palabra de Dios que se encontra que se encuentra no livro de Apocalipse, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. capítulo 12, versículo, Glória a Deus. Gloria a Jesús. Capítulo 12, Capítulo 12, versículo 7. versículo 7. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Quien ya yo diga amén. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, em nome de Cristo, en nombre de Jesucristo. que Deus tenha para uma palavra poderosa Que Dios venga a hablar la palabra poderosa aos nossos corações, a nuestros corazones aos corações dos ouvintes também, y los corazones de los oyentes también. que é o poder que tem o sangue de Jesus Cristo. El poder que tiene la sangre de Jesucristo. Aleluia. Gloria a Dios. Vocês vão conhecer agora Van a conocer ahora o poder do sangue de Jesus el poder de la sangre de Jesús através da pregação da palavra de Deus. a través de la predicación de la palabra de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Livro de Apocalipse, Libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 12, versículo 7. versículo 7. Quem já achou, grite amém. Quien encontró, diga amén. E diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhava contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Repete. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, e Satanás que engana todo mundo. el cual engañaba a todo el mundo. Ele foi precipitado na terra, Fue arrojado a la tierra, e os seus anjos foram lançados y sus ángeles fueron arrojados com ele. con él. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Entonces oí una gran voz del cielo que decía: É chegada esta salvação, Ahora ha venido la salvación, a força do reino do nosso Deus, el poder y el reino de nuestro Dios, o poder do seu Cristo, y la autoridad de su Cristo, porque o acusador porque el acusador de nossos irmãos de nuestros hermanos é derribado, ha sido lanzado fuera, o qual diante do nosso Deus el que delante de nuestro Dios acusava de dia e de noite. acusaba día y noche. E eles venceram Y ellos le han vencido pelo sangue do Cordeiro por medio de la sangre del Cordero e pela palavra do seu testemunho. y por la palabra de testimonio Não amaram as suas vidas de ellos y menospreciaron sus vidas até a morte. hasta la muerte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, Por lo cual alegraos cielos e vós que habitais, y los que moráis. ais do que habitam na terra Ay de los moradores de la tierra e no mar, y del mar, porque o diabo porque el diablo desceu a vós ha descendido a vosotros e tem grande ira, con gran ira, sabendo que já tem pouco tempo. sabiendo que tiene poco tiempo. Amém. Amén. Seus irmãos, por favor, irmãos, mete o som. Jesus. Glória a Deus. Quando eu falo assim, eu fui acompanhando a microfonia junto. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos a orar a Dios. Todos dando glória, glória, glória. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, em nome do teu filho Jesus, ó Pai, fala conosco, meu Deus, o que nós precisamos ouvir através da sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Queimas agora, Jesus,
toda obra do diabo. Esse Satanás também quer atrapalhar a transmissão e quer atrapalhar também as mesas de operação. É você, Satanás, que põe desligamento nos irmãos, também nas irmãs, por falta de vigilância, quer ficar desatento aqui na obra de Deus. Senhor Jesus, te repreenda, Satanás, espírito imundo, que você, demônio, sabe que aqui é pregada a palavra da verdade, aqui é pregada a palavra da doutrina. Muitas vezes põe despertamento nos irmãos do nosso estúdio para que não trabalhe com atenção. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder agora para repreender esses demônios agora, pelo poder do sangue de Jesus. Saia, Satanás, saia, espírito imundo. Ó Deus poderoso, confirma o milagre, Senhor, e a bênção profética de Deus, nosso eterno Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, glória a Deus. Glória Queridos a Deus. irmãos, irmãs e ouvintes, queridos hermanos y hermanas oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y toda la tierra, em nome de Jesus Cristo, en nombre de Jesucristo, eis aí a palavra do Senhor. he ahí la palabra de Dios, O que Deus está falando aos nossos corações, lo que Dios está hablando a nuestros corazones, uma grande revelação de Deus una grande revelación de Dios. ao apóstolo João, El apóstol Juan, na ilha de Patmos. en la isla de Patmos, O apóstolo João el apóstol Juan foi um apóstolo de Jesus Cristo. fue un apóstol de Jesucristo. Devido à perseguição política Debido a la persecución política e à perseguição religiosa, y a la persecución religiosa, os apóstolos de Cristo los apóstoles de Cristo foram perseguidos e mortos fueron perseguidos y muertos pelo braço da política por el brazo de la política do primeiro século. del primer siglo. Homens usados por Satanás Hombres usados por Satanás para perseguir a igreja. para perseguir la iglesia, Seitas e heresias, saetas y herejías, aliançado alianzadas com o anticristo da época, con el anticristo de la época, aqueles que eram mundanos. aquellos que eran mundanos, Ele se aliançou com os falsos profetas, que se aliaron con los falsos profetas, que se aliançou com as doutrinas de demônio. se aliaron con doctrinas de demonios. Eles não tinham a graça de Deus Ellos no tenían la gracia de Dios para resistir para resistir o diabo, el diablo, porque eles não tinham o Espírito de Deus. porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Palmas para Jesus, irmão. Palmas para Jesús. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, ali começou a grande perseguição de Satanás, allí comenzó la gran persecución de Satanás, usando o Império Romano, usando el imperio romano. e comenzou Comenzó a caçada aos cristãos a cazar a los cristianos para serem presos. para ser presos. E ali Y ahí os homens diziam, los hombres decían, usado pelo diabo, usados por el diablo, nega Jesus. niega a Se Jesús. você não negar esse Jesus, Si usted no negar a Jesús, vocês vão morrer. ustedes van a morir. Tá vendo aquela arena lá, Está viendo aquella arena allí, com os leões? con leones. Eles vão ser lançados lá. Ustedes van a ser lanzados allá. Tá vendo lá, Está viendo ahí aquela fornalha de fogo? aquella fumaza de fuego. Vocês vão ser lançados lá. Ustedes van a ser lanzados allá. Mas os apóstolos de Cristo Mas los apóstoles de Cristo e a igreja de Cristo y la iglesia de do Cristo primeiro século del primer siglo eram crentes fiéis a Deus, eran creyentes fieles a Dios, homens e mulheres de Deus, hombres y mujeres de Dios, que aprenderam a doutrina de Jesus, que aprendieron la doctrina de Jesús, a guardar a santificação a guardar la santificación do corpo, del cuerpo, da alma del alma e do espírito. y del espíritu. Eles não temiam a morte, Ellos no temían a la muerte, porque os apóstolos de Cristo porque los apóstoles de Cristo ensinavam a doutrina de Jesus a eles, enseñaban la doctrina de Jesús a o ellos, que é a realidade gloriosa do céu lo que era la realidad gloriosa del cielo e a realidade melhor, a realidade terrível do inferno. y la realidad terrible del infierno. Então eles eram crentes fiéis Entonces eran creyentes que fieles sabiam, que sabían se padecesse mortos ali naquele momento, que si pusiesen muertos en aquel momento, somente seu corpo cairia. solamente su cuerpo caería. Mas como diz no livro de Hebreus, Mas como dice en el libro de Hebreos, que a alma do cristão, el alma del cristiano, quando ela morre, cuando ella muere, ela é aperfeiçoada ella es perfeccionada e entra na glória. y entra en la gloria. Aleluia.
Então eles não temiam, Entonces, hermanos, ellos no temían, porque eu creio ali que creían ahí, que tinha anestesia do céu, que tenían la anestesia del cielo, que até mesmo antes dos leões que aún delante de los leones, mastigaram aqueles irmãos. que mordieron a aquellos hermanos, Eles eram a alma dele, mas la alma de ellos era arrebatada ao céu, era arrebatada del cielo. e os seus corpos Y sus cuerpos estão aguardando estaban aguardando o dia el día, do toque da trombeta de Deus, el toque de la trompeta de Dios, onde esses corpos con esos cuerpos mortos em Cristo de los muertos en Cristo vão ressuscitar primeiro van a resucitar primero e encontrar com Jesus nos y encontrar con Jesús en los o seu aires. espírito, Y su espíritu, qual já estava diante de Deus ali ao lado de Jesus, cuando estaba delante de Dios, al lado de é Jesús, aperfeiçoado junto com o corpo glorificado tenía que ser perfeccionado con el cuerpo junto glorificado e entra no céu. y entrar en el cielo. Aleluia! Mas eles também, Bien, ellos también pregavam a realidade terrível do inferno, predicaba la realidad terrible del infierno, de todos de aqueles todos aquellos que não se arrependesse que no se arrepintiese dos seus pecados, de sus pecados, abandonando o adultério, abandonando el adulterio, abandonando a prostituição, abandonando la prostitución, abandonando o velho homem mau, abandonando el viejo hombre malo, não herdaria o reino dos céus. no heredaría el reino del cielo. Porque os apóstolos de Cristo, Porque los apóstoles de Cristo, eles pregavam ellos predicaban que os ladrões, que los ladrones, os afeminados, los afeminados, os idólatras, los os idólatras, beberrões los bebedores, não entrarão no entrarán no reino do céu. en el reino del cielo. Aquele que não abandonar Aquello que no abandonare a bebida alcoólica, la bebida alcohólica, o cigarro, el cigarro, não herdarão o reino dos céus. no heredarán el reino del cielo. Porque a Bíblia prega contra os vícios. Porque la Biblia predica contra sus O vicios. profeta Daniel El profeta Daniel era um homem de bom testemunho. era un hombre de buen testimonio. Diante de tantas perseguições, Delante de tantas persecuciones, era um homem também de oração. era un hombre también de oración. E o testemunho dele era tão grande Y el testimonio de él era tan grande que os povos da época que los pueblos de la época falavam: hablaban, aquele homem aquel hombre não tem nenhum vício. tenía un vicio. Aí já é a prova Ahí es la prueba que Deus é contra os vícios. que Dios es contra los vicios. Deus é contra a bebida alcoólica. Dios es contra la bebida A alcohólica. Bíblia diz La Biblia dice que o vinho é escarnecedor. que el vino es escarnecedor. A Bíblia também diz La Biblia también que os dice beberrões não herdarão o reino do céu. que los bebedores no heredarán el reino del O cielo. apóstolo Paulo também pregou, Porque el apóstol Pablo también predicó, ensinando a igreja de Cristo: enseñando a la iglesia de Cristo: não embriagueis com vinho, no os embriaguéis con vino, porque há contenda, porque hay contienda. mas enchei-vos Y más llenaos do Espírito Santo de Deus. del Espíritu Santo de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, e os apóstolos pregavam a doutrina de Jesus. los apóstoles predicaban la doctrina de Jesús. E essas Y pregações, esas predicaciones, pregando contra o pecado, predicando contra el pecado, assim como o apóstolo Paulo, así como el apóstol Pablo, usado por Deus, pregou: usado por Dios, predicó: não se comuniqueis no comuniquéis com as coisas infrutuosas das trevas, con las cosas infructuosas de las tinieblas, mas antes condenai-a. mas antes condenadlas. E eles condenavam Ellos las reprendían. os jogos. Los juegos Naquela época, de aquella época, existia jogos. existían juegos. Eles apostavam Ellos apostaban nos jogos de dardo. los juegos de Eles dardos. apostavam Ellos apostaban nas corridas olímpicas, las corridas olímpicas, corriendo em volta dos estádios, alrededor de los estadios, ali engrandecendo ya engrandeciendo a entidade pagã, la entidad pagana, o deus pagão el dios pagano grego griego chamado Zeus. llamado Zeus. Esse falso deus Ese falso dios era o próprio Satanás, era para dar el propósito de que Satanás, enganava aquele povo que engañaba a aquel pueblo com a idolatria, con la idolatría, com as coisas mundanas, con las cosas mundanas, com as coisas profanas. con las cosas profanas. Ele exigia Satanás Él exigía a Satanás na mente daqueles homens en la mente de aquellos a hombres sacrificar a sacrificar até crianças. hasta un niños. Segunda, La segunda a doutrina diabólica deles lá, doctrina diabólica de ellos. naquela época, En esa época, a história la historia verídica, verídica, a biografia la biografía dos apóstolos de los da apóstoles igreja de primitiva la iglesia primitiva diziam decía que aquele povo grego
Aquel pueblo griego chegava a sacrificar llegaba a sacrificar os homens anciões, los hombres ancianos, aqueles que eram anãos, aquellos que estaban ahí, aquelas pessoas que eram deficientes físicos, aquellos que eran deficientes porque físicos, segundo a tradição dele, que según la tradición de ellos ahí, dizia decían, que aquelas pessoas daquela aquellas personas de aquella manera eram prejudicial perjudicial à cidade, la ciudad. e eles não queriam. Ellos no querían. Então eles sacrificavam Entonces sacrificaban aquelas pessoas, aquellas personas né? para Aqueles deuses pagãos. aquellos dioses paganos. Então Paulo, Entonces Pablo, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, começou a pregar comenzó a predicar sobre o sacrifício aos ídolos, sobre el sacrificio de los sobre a ídolos, adoração aos ídolos. sobre la adoración a los ídolos. E ele pregou: Él predicó esses idólatras que esos idólatras não herdarão no heredarán o reino dos céus. el reino de los E cielos. quando ele pregava Entonces cuando predicaba Jesus Cristo, Jesucristo, sendo Filho de Deus siendo hijo de Dios e o próprio Deus, y el propio Dios, os homens daquela época de los hombres de aquella época, chamava ele, llamaba él de loco, porque segundo porque el segundo, a filosofia deles lá, la filosofía de ellos, daqueles homens ímpios, de aquellos hombres impíos, patrão, ladrones, aquellos hombres patanes e Péricles, y Pericles, aqueles homens, aquellos hombres, segundo a filosofia deles, según la filosofía Platón y Pericles, empunhava aquelas doutrinas falsas. esparcía aquellas doctrinas falsas. Então eles seguiam. Entonces le seguían. Aí Paulo pregava: Y Pablo predicaba a palavra da cruz la palabra de la cruz. para os ímpios é loucura, Para los impíos es mas locura, para o salvo mas para los é salvos vida eterna. es vida eterna. Aleluia. Então eles murmuravam, Entonces ellos murmuraban, dizendo que Paulo era louco. diciendo que Pablo era loco. O que ele quis dizer? ¿Qué es lo que quiere decir? Como que esse homem quer pregar? ¿Cómo es que ese hombre quiere predicar? Esse Jesus Cristo que eles estão pregando Es Jesucristo que están predicando. é Deus. Es Dios. Como que Deus veio na terra ¿Cómo que Dios vino a la tierra e foi morto pela mão dos homens? y fue muerto por la mano de los Que hombres? Deus é esse? ¿Qué Dios es ese? Mas os ímpios não sabiam Mas los impíos no sabían que o propósito de Jesus que el propósito de Jesús, a vir à terra, venir aquí a la tierra, aleluia, aqui no planeta Terra, aquí en el planeta Tierra, era um propósito. era un propósito Ele tinha que passar por isso. que tenían que pasar por eso, Ele sentia dor, que sentía dolor, sentia os pecados dos homens. que sentía el pecado de los hombres, E com seu sacrifício vivo, ir con su sacrificio vivo nós herdar a salvação. para aceptar la salvación. Aleluia. Aleluya. E a Bíblia diz, Y la Biblia dice, Jesus Cristo falou: Jesucristo habló, quando eu for levantado na terra, cuando fue levantado en la tierra, atrairei a traer toda a humanidade para toda mim. la humanidad para mí. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, En nuestro Señor Jesucristo, Ele cumpriu essa missão, aleluia, Él cumplió esa misión, aleluya, derramando o teu sangue na cruz do Calvário derramando su sangre en la cruz del Calvario e ressuscitou ao terceiro dia y resucitó al tercer día e mandou com seus apóstolos y mandó con sus apóstoles ir de pregasse o evangelho por todo o mundo. ir y predicase el evangelio por todo el mundo. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo, Aquel que cree en mí será bautizado y será salvo, mas aquele que não crer mas aquel que no creye será será condenado. condenado. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. E com Jesus Y con Jesús ensinou os seus discípulos enseñó a sus discípulos a pregar o evangelho verdadeiro. a predicar el evangelio verdadero. Jesus também ensinou, Jesús también enseñó pregando predicando a realidade terrível do inferno. la realidad terrible del infierno. Jesus, diante de uma pregação, Jesús delante de la predicación, ele pregou ali aos seus discípulos, él predicó también a sus discípulos, contando um acontecimento contando un acontecimiento que aconteceu que sucedió lá no Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. A vida de um servo de Deus, La vida de un siervo de Dios, mas era pobre, pobre, era simples. era simple. No dia que ele El día que él murió, ele herdou él heredó as mansões celestiais. las mansiones celestiales. E aquele homem Y aquel hombre que era rico, era rico e aquele homem começava a desfazer
Lázaro, aquel hombre comenzaba a hablar de Lázaro, desfazer dele. hacerse de él, humillar a él. Ele tinha Y él tenía muitos bens, muchos bienes. mas o dia que ele morreu, El día que él murió, que ele desceu à sepultura, él bajó a la sepultura, ele herdou lá, él heredó ya, ou digo melhor, el hijo menor. guardar o juízo eterno de Deus. Él fue a guardar el juicio Se virá eterno de para Dios, ele mirar para él, no dia do juízo final, en el día del juicio final, no Hades. en el Hades. Porque no Hades agora En el Hades ahora, não tem nenhum corpo queimando. un cuerpo quemado. Mas lá está Más allá está as almas las almas condenadas condenadas, ali aguardando ahí aguardando o dia todo el día da segunda ressurreição, de la segunda resurrección, que é a ressurreição dos mortos que es la resurrección de los muertos condenados, condenados, que não deram crédito que no dieron ao crédito, evangelho de Jesus. no creyeron el evangelio de Jesús. E eles estão sofrendo lá, Ellos están sufriendo ahí, não por tortura de demônios, no por tortura de los demonios, nem sangrando, ni sangrando, porque a Bíblia diz porque la Biblia dice que o espírito que el espíritu não tem carne no tiene e carne nem tem osso. ni tampoco huesos. E você vê, Entonces ve, até mesmo nos dias de hoje, aún en los días de hoy, as heresias las herejías dos espiritismo, de los espiritismos dos kardecismo, y de los catecismos, disfarçado de doutrina. disfrazado de doctrina. Satanás Satanás engana esses homens engaña a esos com hombres falsas visões, con falsas com visiones, falsas revelações, con falsas revelaciones, dizendo: diciendo, olha, mira, eu vi uma pessoa lá no inferno yo vi una persona allá en el infierno sofrendo lá. sufriendo ahí. Eu vi o diabo torturando ele lá. Yo vi al diablo torturando a Eu vi él. ele sangrando lá. Yo vi sangrando allá. E eu fui conversar com ele. Yo fui a conversar con él E ele y él disse para mim dice para mí que estava lá no inferno que estaba allá en el infierno. porque ¿Por qué? ele assistia televisão, Él asistía a la televisión porque ele usava pinturas. porque estaba usando cosas cerradas. No fato é verdade, Deus condena as pinturas. Es verdad, Dios condena las pinturas. Deus condena a televisão. Dios condena la televisión. Deus condena os usos diabólicos do mundo. Dios condena los usos diabólicos del Mas mundo. você esqueceu de que Jesus alertou, Mas ouvintes? usted olvidó de que Jesús lo Na tua alertó santa palavra, en su santa palabra, na tua santa doutrina, en su santa doctrina, que Jesus falou, que Jesús habló, ensinando enseñando a tua igreja a tu querida. iglesia E aqui na que terra, aquí en la tierra, nessa mesma parábola, en esta misma parábola, ele disse Él dijo que há um abismo que hay un abismo entre nós, entre nosotros. que quem está na terra Quien está en la não tierra pode ir até lá, puede ir allá. e quem está lá Quien está allá não pode vir na terra. no puede venir a la E tierra. Deus também diz na sua palavra Dios dice en su palabra que ele abomina que Él abomina culto aos mortos, culto a los muertos, invocação aos mortos, invocación a los muertos, invocação aos espíritos. invocación a los espíritus. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, então, minhas queridas irmãs, entonces mis queridas hermanas, só ajudar a E mente desses irmãos, Dios comenzó a ayudar la mente de aquellos hermanos, para que Deus pudesse abrir a mente deles, para que Dios pudiese permitir a para ellos, que pudesse arrumar a... para que no accese a ellos. Y Dios fue con ellos. O diabo foi lutando também. El diablo fue luchando ya. No meio de todo esse tempo, De esa manera, se infiltrou homens também, se infiltraron hombres también. desinteressados, Dicen ser sabios, porque a mente deles porque la mente de estava ellos focada na obra de Deus. no tocaba la obra de Dios. Eles estavam, Ellos estaban como Ananias e Safira, como Ananías y Zafira. interessados no dinheiro. Ellos amaban el dinero. Estavam como Judas Iscariote, Estaban como Judas Iscariote, corrompido pelo dinheiro. corrompido por el dinero. Eles estavam Ellos estaban como Balaão, como Balaam, corrompido pelo dinheiro. corrompido por el dinero. Já entraram Ya entraron com a intenção de enriquecer, con la intención de hacer, mas caíram mas cayeron por tierra, porque aqui não fica. porque ahí no queda. E quando eles viram, ¿Y qué ellos vieron? esses calculistas, Esos calculistas viram que não teve êxito vieron que no tenía com éxito o seu engano, a su engaño desistiram e saíram, y ellos salieron porque eram rebeldes, porque eran rebeldes, não eram de Deus, no eran de Dios, eram homens avarentos. eran hombres ávaros, E a Bíblia diz porque la Biblia que o dice amor ao dinheiro que el amor al é a dinero raiz de todos os males. es raíz de todos los Então, males. graças a Deus Gracias a Dios, que Deus fez a limpa. Dios hizo mi parte. Aquelas confusão que tinha na rádio acabou mais. Hasta aquellas confusiones que había en la radio acabaron también. Confesso, meus irmãos, Confieso a mis hermanos passei uma grande luta que pasé una grande lucha com esses enganadores. con esos Mas engañadores. graças a Deus Gracias a que Dios, Deus deu vitória. Dios dio victoria, Preparou um povo
para el pueblo, para homens para hombres capacitados capacitados por Dios para olhar mais para mirar más sob a adelante. minha supervisão Bajo mi supervisión, e a supervisão do Pai, la supervisión del do Padre, Filho del Hijo e do Espírito Santo y de del Deus. Espíritu Santo de Dios. Deus usou um profeta, homem de Deus, para me alertar também, Dios mandó profetas también, hombres de Dios que estaban ahí. já revelando tudo isso. Él estaba haciendo todo eso Ele vem me dando alguns conselhos para mim, y recibiendo algunos consejos ahí. porque nem tudo, meus irmãos, Deus vai mostrar para nós. Porque no todo Dios prepara para Eu nosotros. não sou igual a esses pastores exaltados No como esos pastores exaltados que acham que Deus só fala com ele. que habla que Dios solo habla con ellos. Vai falar com os irmãos também. Dios va a hablar con los hermanos también. Deus pode usar uma criança. Dios está usando un niño. Deus pode usar um membro. Dios está hablando O cooperador, con el cooperador usado por Deus. usado por Até Dios mesmo para te exortar. y hasta mismo para exhortar. Eu recebi uma exortação de Yo Deus recibí una exhortación de Dios. deste homem de Deus. Este hombre de Me Dios aconselhou, aconsejó, falou comigo habló pelo conmigo telefone por teléfono e também ao vivo presente, y también al vivo presente. me aconselhando. Me aconsejó. É um homem veterano. Era un hombre. É um homem veterano, Era un hombre conocido, de muito tempo, de mucha experiencia, de muita experiência, usado usado por Jesús. e ali. Deus foi me dando direção Y Dios me dio la e dirección, deu o aconselho dele. me dio el consejo de él, Teve êxito. que viniese aquí. Porque não foi ele, Porque no fue él, foi o Espírito de Deus. fue el Espíritu de Dios Usou sua boca en nuestra para boca falar comigo. para hablar conmigo. Deus me dá muitas revelações e visões. Dios está usando revelación, hermanos. Mas Deus também Mas Dios también permitiu não me revelar permitió no revelarme. para ¿Para qué? que eu pudesse provar aquele obreiro. Para que yo pudiese probar aquel obrero, Que não tem só eu que sou usado por Deus aqui. solamente usado por Dios aquí. Que as irmãs e os irmãos também são Porque las hermanas y los hermanos también son homens de Deus de oração. hombres de Dios y oración. Que Deus dá visão. Porque Dios da Aleluia. visión. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Así, queridos hermanos y hermanas oyentes, esses homens vieram tentar, esos hombres vinieron a mas intentar Deus lançou para fora. sacar esto fuera. Que essa obra é de Deus. Porque esta obra de Dios, Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, hermanos y hermanas não oyentes, usamos propagandas mundanas. no usamos propagandas Não usamos mundanas, filmagem. no usamos filmaje, Somente o som de áudio. solamente sonido de Até audio. as fotografias que tinha, Hasta las fotografías que había, Deus mandou tirar. Dios mandó sacar. Porque muitas pessoas estavam idolatrando. Porque muchas personas estaban Porque o idolatrando. centro da palavra En vez de la palabra, tem que ser o Deus invisível. porque el centro de la palabra es Dios. E não o missionário Emerson Nunes. Y no el misionero Emerson Nunes. Sim, Jesus! Mas sí Jesús. Glória a Deus! Gloria a Dios. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Así, queridos hermanos y hermanas oyentes, já há muitos anos que eu prego sobre isso, hay muchos años ya que predico sobre esto. mas muitos deles não se arrependeram. Muchos de ellos no se arrepintieron. Eles ficam com exaltação. Quedan exaltados. Vou esperar Deus me revelar. Entonces Dios me va a revelar. Não fizeram a mesma coisa que o missionário Emerson Nunes fez. No hicieron la misma cosa que el mismo misionero hizo. Eu orei a Deus. Yo oré a Dios. Deus muitas vezes não me mostrou, Dios también me mostró. mas usou outro vaso para falar. Mas el otro hace para hablar. A mesma coisa com vocês. La misma cosa con E ustedes. se vocês não deram ouvido, Y si ustedes dieron oído, estão debaixo da desobediência. están debajo de la Você desobediencia. já conhece essa verdade. Usted ya conoce esa verdad. Portanto, vocês continuam nisso. Por tanto, continúan en eso. Vocês agora também Ahora también ustedes são falsos profetas, son falsos profetas, enganadores, engañadores anticristo. del anticristo. Então se arrependa rápido, Entonces arrepiéndase pronto para que as suas almas não sejam ceifadas para que vuestras almas no sean da echadas rebeldia. en rebeldía. Para que Deus não faça com você Para que Dios no haga con igual ustedes fez com o mágico Elimás, como hizo con el ángel con Elimás. e também com Ananias e Y Safira, también con Ananías y e Zafira. também com aqueles También con aquellos qual Paulo entregou sua carne para el Satanás. cual Pablo entregó su carne para Satanás. Que aqueles homens estavam em adultério dentro da igreja, Que aquellos hombres estaban en adulterio en la iglesia, pecado de incesto, en pecado de incesto. e Paulo entregou sua carne para Satanás Y Pablo echó su carne para para Satanás, que salvasse a sua alma. para que salvase su alma. Então muitos desses Son muchos de esos. que estão com o coração soberbo, Están con el corazón soberbio. Deus está tratando com eles no leito. Dios está tratando con ellos ahí mismo.
de entregar essa carne para Satanás, para entregar esa carne para Satanás, através do leite da dor hasta en el hecho de dolor e da enfermidade. y de la enfermedad. Suas vidas muitas vezes são ceifadas, Que las vidas muchas veces son mas Deus já alcanzadas purificou ele no leito luego de que el Señor purificó a ellos en el hecho. e ele se arrependeu Se arrepintieron para que herdasse o reino dos céus. en aquel momento para entrar en el cielo. Então Deus faz isso Entonces Dios hace eso com todos aqueles con todos aquellos que estão que están em coisa errada, en cosa que errada, são exortados. que son Deus exhortados, exorta com amor, porque son exhortados Deus con amor. avisa. Dios avisa ele continua com o pecado. si continúa con el pecado, Vai chegar uma hora porque va a llegar la que o hora juiz de Deus que el juez de Dios, bate o martelo, el juicio de Dios va a já tomar dá o veredito decretado. y dar el veredicto. Aí você verá, Ahí usted verá, sentirá na sua carne sentirá en su carne a ira de Deus. la ira de Não Dios. se arrependa, crente mundano. Se arrepienta creyente Se mundano, arrependa, pastores mundanos. se arrepienta pastores mundanos. Enquanto há tempo. En cuanto hay tiempo, Não é o missionário Emerson Nunes que fala, no es el misionero Emerson Núñez que habla, mas é o Espírito de Deus. es el Espíritu de Que Dios. fala em minha boca. Que abre mi boca. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra do Senhor. ahí en la palabra de Dios, Deus falando aos nossos corações, Dios hablando a nuestros corazones uma santa palavra de edificação con la santa palabra de e edificación, fortalecimento espiritual fortalecimiento espiritual para nossa alma. para nuestra alma. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, Deus tem usado, Dios ha usado, mas essas pessoas não querem dar ouvido, pero esas personas no quieren dar porque oído, estão presas nas garras do dragão. están presas en las garras del dragón. E é uma revelação de Deus. Y la revelación de Dios, Diante de tudo isso, delante de todo eso, desde os tempos antigos de los tiempos antiguos até os dias de hoje, hasta los días de hoy, e futuramente que virão, futuramente que vendrán, essas coisas diabólicas, esas cosas diabólicas, essas lutas esas luchas que os homens de Deus passaram que hombres de Dios pasaron desde o Antigo Testamento, desde el Antiguo os Testamento, profetas de Deus los profetas de Dios, lutando contra Satanás, luchando contra Satanás, contra os impérios contra los imperios pagãos, paganos, contra as nações pagãs, contra las naciones de paganas, Astarote, que hasta ahora de Baal, de Baal, de Moloque, de Moloch, era uma obra do diabo ali. eran obras del diablo ahí. Nos dias dos apóstolos, En los días de los o apóstoles, diabo só mudou de nome, el diablo se usó de nombre, mas veio através dos deuses pagãos gregos da Grécia, pero vino a través de los dioses paganos de e os Grecia, deuses pagãos da Roma. los dioses paganos de Roma. E por dias se passaram, Y aunque los días pasaron, tem os dias de hoje atuais, hasta los días de hoy os actuales, deuses pagãos, esos dioses paganos, dentro das igrejas mundanas, dentro de las iglesias mundanas, onde os seus ídolos aún sus ídolos são os falsos profetas, son los falsos são os profetas, pastores. pastores, As igrejas mundanas las iglesias mundanas da idolatria de la idolatría. tinham suas imagens de esculturas. Tenían sus imágenes de Agora escultura. suas imagens de adoração Ahora esas imágenes de é o adoración telão da televisão es la pantalla de la em televisión suas en igrejas. sus iglesias. Então aí está, irmão, Ahí está, hermanos, uma revelação de Deus. la revelación de Dios. Então tudo isso são obra do diabo. Todas estas son obras del Então diablo. quando nós lemos aqui Como leemos aquí, o capítulo 12 el capítulo 12 do livro de Apocalipse, de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 7, já é essa batalha que dura anos, ya es la guerra que ganamos. desde o tempo do Antigo Testamento, Desde el tiempo del Antiguo a luta Testamento, espiritual dos profetas de Deus, la lucha espiritual de los profetas de com Dios, revelação de Deus, con revelación de Dios, os anjos de Deus descendo con los ángeles de Dios para dar bajando, livramento, para dar para libramiento, entregar um recado a um profeta. para entregar el mensaje al Tudo isso profeta. era uma luta. Esa era una Que do lucha. outro lado Del otro lado, levantava os profetas de Baal, levantaba a los profetas de os Baal, profetas pagãos, los profetas paganos, mas Deus sempre deu vitória. mas Dios siempre dio victoria. E também nos dias dos apóstolos, También en los días de los apóstoles, aí levantou ahí se levantó os deuses pagãos, los dioses paganos, a força do braço político de Roma, la fuerza del brazo político de dos Roma, imperadores perseguindo a de igreja, emperadores persiguiendo la os iglesia, falsos profetas. de los falsos profetas. Mas aí, como João pregou, O como Juan predicó, para isso se manifestou ahí se manifestó o Filho de Deus el Hijo de Dios para desfazer para deshacer as obras do diabo. las obras del diablo. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios, aleluya. E o Senhor Jesus Y el Señor Jesús, se manifestou com seu sacrifício vivo na cruz. con su sacrificio vivo de la cruz, Então houve essa batalha. aún en esa batalla,
E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ellos vencieron por la sangre del E não Cordero amaram suas vidas. y no tomaron sus vidas. Os profetas de Deus do Antigo Testamento. Los profetas de Dios del Antiguo Testamento, E também os apóstolos de Cristo. también los apóstoles de Cristo, E todos os irmãos e irmãs que se converteram a Deus. de todos hermanos y hermanas convertidos a Dios, Não amaram aquela vida ímpia que tinha no passado. no volvieron para la vida impía que Se tenían antes. repudiaram ela. Se refugiaron en ella, Abandonaram o pecado e a vaidade. adoraron el pecado y vanidad E serviram a Deus. y sirvieron a Dios. E o momento que eles aceitaram Jesus de coração, En el momento que aceptaron a Cristo de eles corazón, venceram pelo sangue do Cordeiro. por la sangre del Cordero, ellos Suas vencieron. vestes foi lavada e comprada Fueron lavadas sus pelo vestiduras compradas sangue de por Jesus la Cristo. sangre de Jesucristo. E muitos irmãos e irmãs também pagaram com a vida também, Aún muchos hermanos y hermanas pagaron también con la vida, com o sacrifício da sua própria carne. el sacrificio de su propia carne, Foram entregadas à arena dos leões. entregada a la arena en los leones. Foram presos. Fueron presos, Foram degolados. fueron degollados. Nos dias atuais, Hasta los días actuales, os crentes nos países da Ásia, aquellos creyentes en los países de Asia, do Oriente Médio, de Oriente Medio, quantos deles já morreram por amor ao Evangelho? ¿cuántos de ellos ya murieron por amor del Eles não Evangelio? amaram as suas vidas, não. ¿Por qué no amaron sus vidas? No, Eles têm certeza porque ellos tienen da seguridad sua salvação. que su salvación E o dragão y el dragón não pode tomar sua coroa, não. no puede tomar su corona, no, Porque eles têm Deus em suas porque ellos tienen a vidas. Dios en su vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas eles oyentes, também não amaram as suas vidas para ter vidas físicas na terra. ellos no amaron sus vidas para tener E vida eles física en la tierra. venceram pelo sangue do Cordeiro. Vencieron por la sangre del Cordero. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, com o sacrifício de Jesus, el sacrificio de o Jesús Evangelho agora se expande no mundo inteiro. se expande por el mundo entero, Porque o diabo não pode parar. porque el diablo no puede parar. Então o dragão, Entonces el dragón, quando sofre essa derrota envergonhosa na cruz, cuando sufre esa derrota que vergonzosa en Jesus la esmaga cruz, a sua cabeça. Jesús pisa sobre su cabeza. Jesus fala a João: não tema, João, Jesús habla, no temas, Juan, porque eis aqui aquele que venceu a morte, porque he aquí aquel que venció la muerte, que morreu e ressuscitou, que murió, resucitó, e tem a chave do inferno e da morte. tiene la llave del infierno y de la muerte. Ouça o que vos te diga agora. Mira lo que te digo ahora. E quando chega aqui a revelação Cuando llegue aquí la revelación, sobre a grande vitória de Cristo habrá una grande victoria de sobre Cristo Satanás e seus sobre, adeptos. sobre Satanás y sus adeptos. Mas o diabo é um mau perdedor. Mas el diablo también intentó. É um mau perdedor. Es un mal perdedor. Ele não aceitou sua derrota. No aceptó la derrota. E agora se põe na areia do mar. Se puso delante del mar Convoca os seus aliados con sus aliados para preparar o caminho da besta, para preparar el camino de la bestia. qual virá. ¿Cuál vendrá? Será eminente Será inminente após o arrebatamento. después del arrebatamiento. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, mas ela não veio ainda mas ella no vino em ainda. física, em carne, Aún no vino físicamente. como o apóstolo João pregou. Como el apóstol Juan predicó. Filhinhos, é já a última hora. Hijitos, ya es la última hora. Como ouviste que vem o anticristo, Como viste que viene el anticristo. mas muitos se têm feito como anticristo. Mas muchos se han hecho anticristos. Qual sabemos que é já a última hora. Porque sabemos que es la última hora. Então, meus irmãos, ele vai vir, Entonces, hermanos, él va a venir. mas há protótipos deles Mas hay muchos antecedentes de él que estão abrindo caminho para ele. que abren camino para él. Estão na política, Están en la que política. apoia a ideologia de gênero, Apoya la ideología de género. que apoia o marxismo cultural, Apoya el marxismo cultural. que é a favor do aborto, Que es a favor del aborto. que é a favor do comunismo, A favor del comunismo. do feminismo, Del feminismo. da sodomia. De la sodomía. Todos esses daí Todos esos de ahí são um tipo de anticristo. son un tipo de anticristo. É Satanás que está por trás Es deles. Satanás que está detrás de ellos. Leis sendo analisadas, Leyes analizadas. preste para ser aprovadas, Listas para ser que aprobadas. confronta a moral, Que confrontan la moral. da ética da família De la ética de la e dos familia. conceitos cristãos. De los conceptos cristianos. Esses daí Esos de ahí são um tipo de anticristo. son un tipo de anticristo. E olha, irmãos, Y mira, hermanos, nós vamos chorar muito, vamos a orar mucho. porque Deus Porque Dios pode até permitir puede hasta permitir que tal governo aí que tal gobierno ahí se elege, sea elegido. porque é permissão de Deus, Porque es permisión de Dios. porque é permitido por Deus Es permitido por Dios que a igreja passe por perseguição. que la iglesia pase por persecución. Virá o anticristo, a Vendrá el besta, anticristo ahí. mas vai surgir uma grande perseguição na terra. Pero va a surgir una gran persecución en la tierra.
por meio dos en governos, medio de los gobiernos, que são tudo interligado que son todos interconectados. à grande ordem mundial, La gran orden mundial, a Organização Mundial Secreta algunas organizaciones mundiales secretas do espírito do anticristo. del espíritu del anticristo. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, tome cuidado, tenga cuidado, ande em vigilância. ande en vigilancia. Se for preciso nós passar, nós vamos passar. Si fuese preciso pasar, tendremos que pasar. Muitas vezes podemos até fazer jejum e oração Pero tenemos que hacer ayuno y oración para que Deus nos livre. para que Dios nos libre. Mas se Deus, que for da vontade de Deus, Mas si fuera la voluntad de nós Dios, vamos ter que passar. tendremos que pasar. Porque tem muitos crentes brincando com a verdade. Que hay muchos creyentes jugando con la verdad. Deus mandou um castigo há anos atrás, Dios mandó un castigo atrás, años por meio atrás, dessa praga, por medio de esta plaga, dessa enfermidade mundial de esta enfermedad mundial que assolou o povo. que asoló el pueblo. Mesmo assim, o povo não se arrependeram. Y aún así no se O arrepintieron. povo continua rebelde. El pueblo continúa rebelde. Os crentes continuam Los rebeldes. creyentes continúan rebeldes. Então Deus vai fazer com o Brasil Entonces Dios va a hacer con Brasil. igualmente fez. Igualmente hizo. Eles não se arrependeram pela humilhação e pelo conselho. No se arrepintieron por la humillación y conciliación. Deus vai eleger, Va a elegir, vai permitir va a permitir que venha um Nabucodonosor aí, que venga Nabucodonosor, com a grande perseguição, la gran persecución. que a igreja vai ser purificada Y ahí la iglesia va a ser pelo purificada fogo da aflição, con el fuego de la aflicción. porque não estão dando valor Porque no están dando valor ao santo evangelho. al santo evangelio. Deus capacita pastores, Dios necesita capacita pastores, mensageiros, mensajeros, dar sabedoria para dar sabiduría, com liberdade libertad, para pregar a doutrina. para predicar la E doctrina. eles não pregam. Y ellos no predican. Eles vêm com modismo. Ellos vienen del comodismo. Eles vêm com a política. Ellos vienen con la política. Eles vêm com toda sorte de heresia. Ellos vienen con suerte de herejías. E aí tá vendo o Y bien, resultado. está viendo O resultado. el resultado. Então Deus pode até permitir Hasta Dios puede permitir que esses homens mundanos que aquellos hombres mundanos entrem no país, entren al país promovendo perseguição. promoviendo persecución. O anticristo, quando ele vir, Anticristo cuando ele vai viniere promover uma falsa paz. va a haber una falsa paz. E aqueles que ficarem, Aquellos que quedaren que não vão estar despertados ainda que ocorreu o arrebatamento, no van a entender de que ocurrió el que arrebatamiento. não tem mais jeito para eles. No hay más oportunidad a ellos. Eles vão chorar, Ellos llorarán, eles vão clamar, clamarán, pedindo a misericórdia, pidiendo misericordia, mas não acharão. mas no la hallarán. Aí será a hora Ahí será la hora que esse governo mundial de ese gobierno mundial vai ceifar a todos, que va a traer todos e morrerão y morirán, e cairão caerán na sua sepultura. en su Não sepultura. pode ter um segundo arrebatamento. No puede tener un segundo Os arrebatamiento. homens salvos, Los hombres salvos, eles herdam a salvação ellos llegaron a salvarse no arrebatamento en el da arrebatamiento, primeira ressurreição. en la primera E tem a resurrección, primeira ressurreição também, en la primera resurrección también, que é a conversão do crente que es la conversión del e a creyente ressurreição da trombeta de Deus. y la resurrección de la trompeta de Tudo Dios. isso é um ato único. Todo eso es un acto único. Então esses crentes que foram arrebatados, Entonces aquellos que fueran arrebatados, aqueles que ficarem, aquellos que quedaren, que ficarão para a grande tribulação, quedarán en la gran vão tribulación, sofrer. sufriendo. Os falsos profetas usam termos isolados. Los falsos profetas también Mas quedarán no salados. capítulo tal de Apocalipse, Pero en el capítulo tal de ele Apocalipsis, está falando que aquele que não aceitar, aquele que não aceitar a marca, aquel que no aceptaría la marca, e viu aqueles que foram mortos, viera aquellos que fueron muertos, degolados, degollados, serem salvos. serán salvos. Mas esses daí Mas esos de ahí não são os da grande tribulação. no son de la grande tribulación. Esses são os que vieram de grande tribulação. Esos son los que vinieron de grande todo o tribulación. tempo do período da igreja, Todo el tiempo del periodo de la iglesia, antes de ser arrebatada. antes de ser Ah, arrebatados. mas pastor, lá está falando que é a besta. Pero el pastor está hablando que es la Você bestia. tem que entender, meu irmão, Tienen que entender, hermano. que o Apocalipse, El Apocalipsis. ele usa uma forma de besta, Él usa una forma de bestia, de um monstro, de un monstruo, porque é um animal feroz. porque es un animal feroz. Então vai vir a besta do Apocalipse, como de João. Entonces dice, vendrá la bestia del Apocalipsis como Juan dijo. Mas muitos se têm feito como anticristos. Mas muchos se han hecho como anticristos. Então esses que qual João viu, Esos que Juan vio, são todos os salvos son todos los salvos de de todas as épocas, todas las épocas, antes do arrebatamento, antes del arrebatamiento, que foram mortos e degolados, fueron muertos degollados, que não aceitaram a marca. no aceptaron la marca. Vai vir a marca física da besta, Vendrá la marca no física de la bestia. governo da besta, Vendrá la marca física de la bestia, no governo da besta. del gobierno de la bestia. Mas hoje a marca espiritual, Mas hoy la marca espiritual, ela já está atuando ella ya está actuando na mente do povo en la mente del e pueblo nas suas mãos. y en sus manos. E naquela época que João falou, glória a Deus, sumiu o som. En aquella época que Juan habló, Glória a Deus. gloria a Dios, Som do intérprete da rádio. Glória a gloria a Deus. Jesús.
Agora sim voltou. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, aqueles que João viu, aquellos que Juan vio, que foram chamando de besta, llamados de bestia, se refere àqueles anticristos se também, refiere a aquellos anticristos da también. época dos tempos primitivos. Época de tiempos primitivos. Um certo imperador, Un cierto emperador, ele usou marca ali também. lo marca también ahí. Este homem, Este hombre ele profanou o templo profanó el templo, com sacrifícios sacrificios aos ídolos, a los ídolos, colocando a sua estátua lá. colocando su estatua E ahí. ele exigiu uma marca Y exigió una marca através de uma moeda, a través de una moneda. que todos que tivessem que podia pegar aquela moeda, Todo lo que pudieran tener esa moneda, tinha que ter uma marca de uma tinta que tenía una marca de una cinta nas suas testas en su cabeza e nas suas mãos. y en sus manos. Então era isso Entonces eso, que João, que Juan, da época, de la época, estava entendendo. va entendiendo. E se refere também Se refiere también para os dias atuais, para los días desses actuales, países do Oriente Médio. países de Oriente Medio. E alguns desses dias, Uno de estos días, que se eles negar Jesus, si ellos negaren a Jesús, eles são libertos. ellos son liberados. Mas se não negar, Pero si no negaren, são mortos. serán muertos. E hoje a marca, Y hoy la marca, ela atua em alguns países também. que hay en algunos países también, Mas a marca espiritual, pero la marca ela espiritual, já está atuando. ella ya actúa. Essa ainda há tempo Esa aún hay de tiempo você tirar de usted sacar e herdar y sacar a marca do Espírito Santo, y heredar la marca del o qual está Espíritu Santo, escrito no livro de Éfeso. que está escrito en el libro de Éfeso. Não No entristeçais entristezcáis o Espírito Santo, el Espíritu Santo, o qual está selado con el cual está no sellado dia da redenção. para el día de la Então, redención. certificando o que falei atrás, Entonces, certificando lo que dije não é atrás, marca, que no es marca, mas sim um selo divino de Deus. más bien un sello divino de Dios. E para encerrar essa mensagem brevemente já, Y para terminar este mensaje brevemente, vou dar ya, alguns mais ensinamentos pelo Espírito Santo. voy a dar unos enseñamientos también del Então são Espíritu Santo. esses daí Entonces, eso de ahí, que João viu. cuando Os salvos los salvos foram arrebatados fueron arrebatados e os mortos em Cristo, y los muertos en eles Cristo, ressuscitaram primeiro, ellos resucitaron na primero, primeira la ressurreição. primera E resurrección. os que ficarem para a segunda ressurreição Los que quedaren para la vão segunda ressuscitar resurrección no juízo final, serán resucitados en para juicio ser final lançado no lago de fogo e y enxofre. lanzados en lago de fuego y azufre. Então é isso que a Bíblia Eso afirma. es lo que la Biblia dice. Mas o diabo tem feito uma Babilônia, Pero el diablo ha hecho una Babilonia, usando até mesmo crente de doutrina sem sabedoria, usando creyentes de doctrina, sin pregando sabiduría, segunda chance, predicando segunda pregando oportunidad, segundo arrebatamento. segundo arrebatamiento. Isso aí são doutrinas de demônio. Son doctrinas de demonios, Pregando pelo seu próprio sacrifício. predicando por su propio E sacrificio. está rejeitando o sacrifício de Eso Jesus. está rechazando el sacrificio de De que Jesús. serviu o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque sirvió el sacrificio de Jesús por Então esses nosotros. homens são falsos Entonces profetas. esos hombres son falsos Mas profetas. graças a Deus, no meio desses falsos profetas, Mas gracias a Dios que está en el medio de los falsos profetas. ainda existia na época dos Aún- nossos tempos Aún existían en esos tiempos um profeta de Deus, un profeta de Dios, qual foi missionário Davi Miranda, el cual fue el misionero David Miranda, que pregou a verdade, que predicó la verdad mas na simplicidade. en la sencillez. E muitos não entendiam. Muchos no entendían. Aí Deus agora Dios ahora levantou a igreja primitiva levantó la iglesia primitiva e me deu um pouco de sabedoria me dio un poco de para sabiduría explicar aquilo que o servo de Deus pregou lá atrás, para explicar lo que aquello que el siervo de Dios predicó dentro da atrás, palavra. dentro de la palabra. Vocês podem meditar na palavra de Deus, Ustedes pueden meditar en la palabra de Dios. nos estudos do Apocalipse, qual pelo Espírito Santo ensinei a vocês. Por los estudios del Apocalipsis que por el Espíritu Santo enseñó E o que ustedes. estou ensinando aqui agora pelo Espírito Santo. Y enseño ahora por el Espíritu Santo. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, Satanás desceu com grande ira Satanás bajó con gran e ira, convocou os seus aliados convocó sus aliados para tentar impedir que o Evangelho de Cristo avance. para intentar impedir que el Evangelio de Cristo avance. Porque a Bíblia diz La Biblia dice, que quando esse Evangelho do Reino cuando el Evangelio del Reino for pregado em todo o mundo, fuere predicado en todo el mundo aí virá o fim. y vendrá el fin. Tem muitos que Deus me revela, Hay muchos que Dios me ha por revelado divina revelação agora, por divina de a revelación larga ahora, distância, a larga que distancia. estão murmurando. Están murmurando. Você verá o que Deus vai fazer. Verá lo que Dios va a hacer. E muitos estão murmurando até porque eu citei o nome do homem de Deus, Y muchos están murmurando aún porque cité el nombre del hombre de Dios, dizendo que sou idólatra. diciendo que soy idólatra. Não, não, não. No, no, no. Eu sou como Elias. Yo soy como Elías. Diante da sua oração, Delante de su oración, ele lembrou él acordó dos seus sus patriarcas. patriarcas. Também, También Paulo falou: Pablo habló, sedes meus imitadores, mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de E Cristo. a Bíblia também La diz: Biblia dice también, dai honra dad a honra quem tem honra. y merece honra. Crê no Senhor Deus Creyendo en el Señor e nos Dios seus profetas, y en sus e profetas prosperarão. y prosperará. Aleluia. Gloria a Dios.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y hermanas, que estão dessa maneira, que están de esta manera, se conserte com Jesus. acérquese a Jesús. Eu guardei o que aprendi com Jesus Yo guardé lo que aprendí con Jesús pelo Espírito Santo. por el Espíritu E Santo. vocês estão nessas Y igrejas, ustedes están en esas iglesias dirigidas por esses homens. dirigidas por esos Ah, hombres. mas é doutrina. Mas es Mas doctrina. está pregando essa heresia. Está predicando esa Você herejía. não vai subir. No va a subir. Essa heresia Esa herejía, de ser salvo pelo seu sacrifício, de eso que dice salvo por su ela propio está somente camuflada, distorcida um Eso pouco. solamente está camuflado y Porque distorsionado. nos tempos do primeiro século Que en los tiempos del primer siglo surgiu surgió falsos profetas falsos profetas que eles negavam negaban o sacrifício de el Jesus, sacrificio de Jesús, dizendo que Jesus só tinha vida em espírito, diciendo que Jesús había venido não en em espíritu carne. y no en carne. E foi um tempo difícil na igreja Entonces que era un primitiva. tiempo difícil en la Então eles iglesia. negavam o sacrifício de Jesus. Entonces negaban el sacrificio Então de Jesús. esses atuais agora, Entonces ellos que actualmente estão pregando essa doutrina de segunda chance, que predican esa doctrina de segunda oportunidad para os crentes ser salvo para creyentes ser salvos, na grande tribulação, la gran tribulación, após o arrebatamento, después del arrebatamiento, pelo seu próprio su sacrifício, propio eles estão sacrificio, igual a esses falsos profetas do primeiro século. están igual a esos falsos profetas de allá. Eles estão negando o sacrifício de Jesus na terra Niegan el sacrificio de Jesús en e la tierra atribuindo o seu próprio sacrifício y atribuyen su propio para a sacrificio sua salvação. para su propia salvación. A salvação é agora La salvación es ahora ou nunca mais. o nunca más. Então, queridos irmãos e irmãs e Entonces, ouvintes, queridos hermanos y hermanas o oyentes, Espírito Santo de el Deus Espíritu Santo de Dios está ensinando a tua igreja está enseñando a su iglesia primitiva doutrina divina primitiva doctrina divina e todo o povo de Deus y a todo el pueblo de Dios que é obediente ao Senhor, que es obediente al Señor, a tua santa palavra a su santa palabra, e a tua santa doutrina. a su santa doctrina. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado con esos falsos profetas. Então o dragão desceu Entonces el dragón com bajó grande ira agora, con gran ira ahora derrotado. para ser derrotado. Ele convoca os seus aliados. Él convoca a sus aliados. Está na política, Está en la política. está no meio dos ímpios, Está en medio de los impíos. está nas seitas, Está en las saetas. está nas igrejas mundanas, En las sectas y iglesias está mundanas. entre os falsos profetas Están esos falsos profetas para perseguir para perseguir a nós. a nosotros. Mas ele se esqueceu Ellos se olvidaron. do que Jesus falou para nós. Olvidaron lo que Jesús habló a nosotros. E essa igreja Esta iglesia foi comprada pelo sangue de Jesus. fue comprada por la sangre de Jesús. E essa igreja, Y esa iglesia, louvado seja Deus, alabado sea Dios, ela está ella está firmada na pedra que é Jesus. afirmada en la piedra que E es nessa Jesús. pedra Y en esa piedra foi edificada. fue edificada. E as portas do Las inferno puertas del infierno não prevalecerá no prevalecerán contra ela. contra ella. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, Deus está falando claramente aos nossos corações. Dios está hablando claramente a nuestros O corazones. tempo final chegou. El tiempo final llegó. Não há mais tempo. No hay más tiempo. Se arrependa, pecadores, Arrepiéntanse, porque é pecadores. vinda a hora do juízo de Que Deus viene ahora el juicio de Dios sobre toda a terra. sobre toda la tierra. Resiste o pecado, Resiste al pecado. resiste o adultério, Resiste al adulterio. resiste esses falsos profetas. Resiste a esos falsos profetas. Satanás convocou seus aliados, Satanás con sus aliados. o seu quarteto general do mal, Con su cuartel general del mal. que é o dragão, Que es el dragón. a besta do mar, La bestia del mar. a besta da terra La bestia de la e tierra. a Babilônia. La Babilonia. A Babilônia La é Babilonia. as falsas igrejas. São as falsas igrejas. São os crentes mundanos, Son creyentes mundanos. que são liderados Son pela liderados segunda besta por la segunda bestia que subiu da terra, subió de la que é tierra. o falso Es profeta. el falso profeta. E a Bíblia diz La Biblia dice que essa tal meretriz, que esa tal a meretriz, sua carne será comida su carne será comida pelos reis, por los reyes. qual que ela se prostituiu. Porque ella se prostituyó. Essas igrejas aliançadas com a política. Esas iglesias aliadas con la Essas política. igrejas são de falsos profetas. Sus iglesias son de A falsos igreja profetas. primitiva não se aliançou com política. La iglesia primitiva no se alió con política. E os políticos que lá se converteram Porque los políticos que ahí se convirtieron abandonaram isso abandonaron eso e seguiram y Jesus siguieron a Jesús na porta estreita. por la puerta estrecha. Aleluia. Gloria a Dios. Ah, mas nós temos que eleger por causa da perseguição. Además tenemos que elegir la persecución. Você está sendo contra a Bíblia. Está yendo contra la Porque a Biblia. igreja tem que passar por perseguição. Que tiene que pasar persecución. Mas isso deles dá um disfarce deles. Mas es un disfraz de ellos. Como Deus já me revelou Como Dios ya me reveló, que esses falsos profetas esos falsos profetas que são aliançados com a política, están aliados con política. eles vão lutar para uma lei.
Ellos lucharán por una ley para ser aprovada, para ser aprobada, para confrontar os verdadeiros crentes, para confrontar a los verdaderos dizendo que creyentes, essa doutrina que pregamos diciendo que esta doctrina é que uma predicamos ditadura es una dictadura e tem que acabar. y tiene que acabar. E nós vamos passar por isso. Y vamos a pasar por Vai eso. ser difícil, Va a ser difícil, mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. pero vencemos por la sangre Porque aqui del está a Cordero. profecia de Jesus, de Deus, Porque aquí está la profecía de Jesús ao de Dios. apóstolo João. Como el apóstol Juan. Já vencemos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ya vencimos por la sangre del Cordero de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Então não adianta. Entonces no sirve. Os anjos batalharam, os irmãos oraram, Los ángeles batallaron, los mas não hermanos, adiantou, não adianta. pero no sirvió. Satanás caiu por terra. Satanás cayó por E o tierra. mesmo Deus que fez Satanás cair por terra, El mismo Dios que hizo a Satanás caer por tierra. diante dessas lutas, Delante de esas é o luchas, mesmo Deus que está conosco, el mismo Dios que está con que nosotros. vai vencer a força desse grande dragão. Y va a vencer la fuerza de ese grande E dragón. já venceu pelo sangue de Jesus Cristo, nós já venció por la vencemos. sangre de Jesucristo, ya venció. Diga se o sangue de Jesus tem poder. La sangre de Jesús tiene Diga, poder. saia Satanás, Saia, pulsa. Satanás. Bem voz, com as vozes bem altas, igreja. Saia Satanás, sai demônio do grande dragão, sai demônio do grande dragão, expulsa também do dublador. E sai demônio do grande dragão, ora também dublador, também na voz aí, expulsando também. Sai grande dragão, sai demônio do grande dragão, sai demônio desses países, sai demônio dessas políticas, essas políticas comunistas, ateístas, sai demônio do grande dragão, sai agora pelo sangue de Jesus Cristo. Orianda lá vai, o dragão caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, encerra essa mensagem. Entonces, queridos hermanos, encerrando el Que é um mensaje, alerta de Deus, una alerta de Dios. do Espírito Santo, Con el Espíritu Santo, qual usou o apóstolo João, con el apóstol Juan, dizendo sobre essa batalha. diciendo sobre esta batalla. Nós já vencemos pelo sangue de Jesus. Ya vencimos por la sangre de A Cristo. Bíblia diz La Biblia dice que o sangue de Jesus la sangre de Jesús o purificará purificará de todo pecado. de todo pecado. Vocês agora, ouvintes, Ustedes ahora oyentes, quer receber o poder do sangue de Jesus? ¿quieren recibir el poder de la sangre de Aceite Jesús? Jesus aí agora Acepte a Jesús ahí ahora como seu único e suficiente Salvador. como su único y suficiente Que o Salvador. sangue de Jesus Cristo agora La sangre de Jesucristo ahora vai te purificar. va a purificar. O sangue de Jesus agora La sangre de Jesús ahora vai lavar suas va vestes. a lavar tus vestidos. Qual vocês agora Ustedes vão ahora levantar as mãos para o céu levantarán las manos al e vão cielo. aceitar Jesus. Van a aceptar a E Jesús. suas vestes vai ficar branquinha, branquinha. Sus vestiduras quedarán E, blancas, e o blancas. dragão que estava o dragão dos vícios, Porque el dragón de los o vicios dragão da y prostituição, de la prostitución, o dragão das músicas mundanas, dragón de música mundana, o dragão do adultério, los dragones del adulterio, o dragão da prostituição, el dragón de la o prostitución, dragão do cigarro, el dragón del cigarro, o dragão da televisão, el dragón de la o televisión, dragão do Facebook, el dragón del Facebook, o dragão do WhatsApp, el dragón del WhatsApp, o dragão dessas coisas ímpias e el mundanas, dragón de esas cosas o impías dragão mundanas, das pinturas de Jezabel, el dragón de pintura de o Jezabel, dragão do futebol, el dragón del fútbol, o dragão da criminalidade el dragón de los crímenes, vai cair agora caerá ahora quando vocês vencerem, cuando ustedes vencieron, levantando as mãos para o céu, levantando las manos al cielo, aceitando Jesus, aceptando a e Jesús. vocês vencerão Ustedes vencerán pelo sangue do Cordeiro. por la sangre del Cordero. Vamos, vocês vão dizer assim, ouvinte. Gloria a Dios. Van a decir ahora sí, oyentes. Estende as mãos para o céu e ore comigo agora. Extienda las manos al cielo y ore conmigo ahora. Seis católicos, Usted que es católico, livres pensador, libre pensador, levante a mão para o céu e agora. levante la mano al cielo Você ahora. estiver aqui também conosco, aqui agora. Ustedes vengan aquí con Aceite nosotros ahora. Jesus de coração. Acepte a Jesús de corazón. Vocês aí também, Ustedes ahí que también se afastaram do caminho do Senhor, se apartaron del camino de Dios. levante as mãos para o céu aí agora. Levante las manos al E cielo aceite ahora. Jesus. Acepte a Jesús. Você que precisa fazer um concerto com Deus também. Necesita reconciliarse Esse con Jesús dragão. también. Ese dragão, Dessa fraqueza espiritual esa debilidad é o espiritual, dragão Satanás. un dragón E Satanás. esse dragão vai cair por terra Ese agora. dragón va a caer por tierra. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Grita, meu Deus! Grita mi Dios, Meu mi Pai! Padre, Mais alto, meu Pai! mi Padre, Perdoa perdona os meus pecados. mis pecados, Salva salva a minha alma. mi alma. Senhor, Señor, eu pequei contra o Senhor. yo pequé contra el Señor, Desobedeci tua palavra. desobedecí tu palabra. Mas confesso agora Y eso ahora, que sou um servo de Deus. soy siervo de Dios. Escreve meu nome Escribe mi nombre lá no céu, allá en el cielo, no livro da vida. libro de la vida. E sela
com teu sella sangue, con tu sangre para o grande para dia el día da vida de la eterna. vida eterna. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Contempla agora os ouvintes, ó Pai, que aceitaram Jesus de coração. E o que aqui também estão tomando um propósito de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.